A gente tem um material aqui que traz uma ideia, assim, bem instigante, né? Opa, qual seria? A de que grandes doutrinas, sabe? Tipo o cristianismo, elas não simplesmente aparecem do nada. Elas têm o que a fonte chama de precursores. Ah, sim, entendo. Figuras que preparam o terreno. Exato. E o foco aqui é a tese de que, olha só, Sócrates e Platão foram peças-chave nessa preparação, séculos antes de Cristo, hein? Interessante. E não só para o cristianismo, mas até para ideias que depois formariam a base do espiritismo. Então, a nossa missão aqui é meio que desvendar essa teoria aí dos precursores, ver essas conexões que o texto aponta. Bora lá! Com certeza. E essa ideia de precursor que a fonte traz é bem específica, né? Não é qualquer pensador. Não. São indivíduos que, segundo o texto, surgem para resumir, coordenar e até completar verdades que estavam meio dispersas, preparando a humanidade para algo maior, uma revelação mais completa. Uhum. E aí o texto crava Sócrates e Platão como os principais nomes nessa linha filosófica para a ideia cristã. Diz até que vieram antes dos essênios, que já são mais conhecidos nesse contexto de preparação. E é aqui que o negócio fica, muito interessante mesmo. A fonte vai fundo nos paralelos entre Sócrates e Jesus. Ah, sim. Quais, por exemplo? Primeiro, o básico. Ambos ensinaram falando, oralmente. O que a gente sabe deles veio pelos discípulos, né? Platão registrou Sócrates, os apóstolos registraram Jesus. Uma semelhança fundamental na transmissão do conhecimento deles, verdade? E vai além. Os dois foram condenados à morte, vistos como criminosos, né? Por causa do que o texto chama de fanatismo religioso da época. Exatamente. Enfrentaram o sistema, as crenças estabelecidas foram vistos como uma ameaça. Isso. E as razões para a condenação, segundo o material, são muito parecidas. Ambos questionaram as crenças vigentes, denunciaram a hipocrisia religiosa, aquela coisa do simulacro das formas, sabe? Focar só no ritual sem a virtude por trás. A crítica à superficialidade religiosa. Pois é, e defendiam a moral interior acima disso tudo. E as acusações, parecidíssimas. Corromper o povo, a juventude. Lembra os fariseus acusando Jesus, né? Totalmente. É um paralelo forte que a fonte estabelece. E o mais fascinante, talvez, é ver os dogmas que Sócrates já trazia séculos antes. Sim. Quais o texto destaca? Olha, a fonte enfatiza 3 pilares que depois seriam centrais no cristianismo. A unidade de Deus, o que já era uma ruptura com o politeísmo grego, né? Com certeza. A imortalidade da alma e a ideia de uma vida futura com consequências para os nossos atos aqui. É impressionante pensar que esses conceitos já estavam ali sendo articulados. Nossa, é verdade. Mas aí surge aquela questão, né? Que a própria fonte meio que já antecipa. Comparar Sócrates, que para muitos era um pagão, com Cristo, isso não pode soar meio, sei lá, uma profanação? Ou diminuir a figura de Cristo? Sim, é uma objeção natural. E o texto enfrenta isso de frente. E como ele responde? Bom, primeiro argumenta que a doutrina de Sócrates, na verdade, já era um combate ao paganismo da época. Ele buscava algo mais elevado, mais unificado. Então não era um endosso ao paganismo, mas uma superação dele. Entendi, era um passo além. Exato. E segundo, a comparação não teria o objetivo de diminuir Cristo. Pelo contrário, seria para enriquecer a compreensão da missão dele, mostrando que havia uma preparação filosófica. O texto até diz que a doutrina de Jesus é mais completa e mais depurada, mas que ela não surgiu no vácuo, entende? Faz sentido. Como se a filosofia tivesse preparado o solo, né? Perfeito, essa é a imagem. E o texto ainda complementa que hoje, com a nossa maturidade intelectual, a gente pode analisar a história sem ficar preso a visões sectárias, reconhecendo essa progressão. Certo. E essa linha não para no cristianismo. Aí que entra a outra conexão que o texto faz, que você mencionou no início. A ligação com o espiritismo. Exatamente. A fonte argumenta que lá nos escritos de Platão, onde a gente encontra o pensamento de Sócrates, já estão presentes não só essas ideias que ressoam no cristianismo, mas também princípios que seriam fundamentais para o espiritismo depois. Tipo... Conceitos como a reencarnação, a pluralidade das existências, a lei de causa e efeito, tudo isso já estaria ali,
em germe na filosofia socrático-platônica, segundo a análise da fonte. Caramba! Então, resumindo a tese central do material que a gente analisou, Sócrates e Platão seriam como uma ponte dupla, é isso. Precursores tanto do cristianismo quanto nos fundamentos filosóficos do espiritismo. É exatamente essa visão defendida. Figuras que, pela filosofia, prepararam a mente ocidental para conceitos espirituais bem complexos que acabaram definindo tradições religiosas e filosóficas posteriores. Então, tá. O que a gente tira disso tudo? Exploramos aqui essa argumentação de que Sócrates e Platão, nessa visão de precursores, tiveram um papel assim fundamental em preparar o terreno para ideias-chave do cristianismo e também do espiritismo. E eu acho que a relevância disso para quem está nos ouvindo é justamente essa. Pensar nessas conexões desafia aquelas visões mais simplistas, sabe? De como as ideias e as crenças evoluem. Mostra que as origens podem ser bem mais interligadas, mais complexas do que a gente às vezes imagina. Atravessam culturas, séculos. Isso levanta uma questão importante, né? Sobre como a gente reconhece as bases do nosso próprio pensamento hoje. Com certeza. E, para fechar, fica aqui uma provocação final, inspirada por essa leitura. Se ideias realmente grandiosas precisam desses precursores para preparar o caminho, quem seriam os pensadores ou movimentos de hoje que podem estar plantando sementes de futuras revoluções no pensamento, mas que a gente ainda não reconhece como precursores? Fica aí para a gente refletir.